Olá! E se eu te dissesse que a sabedoria ancestral dos orixás e as descobertas mais alucinantes da física moderna estão, na verdade, descrevendo o mesmo universo? Parece uma ideia maluca, né? Mas hoje a gente vai fundo para explorar como essas duas linguagens, tão diferentes na superfície, podem estar contando a mesmíssima história. Para começar, vamos pegar essa frase do estudioso Muniz Sodré, que é a chave para entender tudo que a gente vai conversar. O mundo não é, o mundo se faz, acontece. Guarda bem isso. O que ele está dizendo é que o universo não é uma coisa pronta, estática. Ele é um verbo, sabe? Um processo, um evento que está sempre acontecendo, sempre se criando. E é exatamente aí que a gente entra. A nossa investigação de hoje é sobre isso. Um único universo, mas visto por duas lentes, por duas linguagens completamente diferentes. De um lado, a cosmologia de matriz africana e do outro, a física quântica, a física moderna. Então a grande pergunta que vai nos guiar é essa aqui. Será que, no fundo, por trás de vocabulários tão distintos, essas duas visões de mundo estão falando sobre a mesma coisa? É um mistério que a gente vai tentar desvendar agora. Ok, vamos começar com a primeira linguagem, a cosmologia dos orixás. E para a gente entender essa visão, a gente precisa pegar dois conceitos fundamentais, o que são os orixás e o que é essa energia que conecta tudo, o famoso axé. E olha, o primeiro ponto aqui é crucial. Nessa visão de mundo, não existe separação entre o divino e o natural. Não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem dizer que Xangô é a rocha ou que o Oxum é o rio. O orixá é a própria força da natureza se manifestando. É a natureza viva, em ação. E o que costura tudo isso? O que conecta todos esses pontos? A resposta é o axé. Pensa no axé como a energia fundamental, a força vital que não só está em tudo, mas que é a própria trama que unifica o universo inteiro e mantém ele girando. E o mais fascinante sobre o axé são as regras do jogo. Ele não é algo parado, um presente que você recebe e guarda. É uma força que precisa estar em constante movimento. A ideia de que ele só existe quando é transmitido e que precisa de axé para se manter é genial. Descreve uma espécie de economia cósmica, um fluxo onde a energia só tem valor, só existe se estiver circulando. Beleza. Agora vamos virar a chave. Vamos pular para a nossa segunda linguagem, a da física moderna, e ver como as coisas começam a se conectar de um jeito bem surpreendente. A física também passou por uma revolução que abalou suas estruturas. Sabe aquela visão antiga do universo como um grande relógio, com engrenagens sólidas, previsíveis? Então, a física do século XX veio e simplesmente quebrou esse relógio em 1000 pedaços. O que ela revelou no lugar foi um universo que parece muito mais com uma teia de aranha. Uma dança infinita de energia onde tudo, absolutamente tudo, está conectado. Para a gente ter uma ideia de como a física lida com realidades que a gente não consegue ver, tem uma analogia do Carl Sagan que é fantástica. Imagina um mundo 2D, totalmente plano, a Planolândia. Agora imagina que uma maçã, um objeto 3D, passa por esse mundo. O que os seres de lá veriam? Só uma fatia da maçã de cada vez. Uma forma estranha que aparece do nada, muda de tamanho e desaparece. Eles jamais conseguiriam imaginar a maçã inteira. E aí que a analogia explode a nossa cabeça. E se a gente for os habitantes da Planolândia? E se a nossa realidade com 3 dimensões for apenas uma fatia de um universo muito maior, com outras dimensões que a gente simplesmente não tem como perceber diretamente? É exatamente aqui que os dois mundos colidem. É aqui que as duas linguagens, a do axé e a da física quântica, começam a soar, nossa, parecidas demais. É o momento, ahá, da nossa exploração. Olha só essa comparação direta. De um lado, a gente tem os conceitos do candomblé, do outro, palavras de físicos como Werner Heisenberg. Lembra do "o mundo se faz, acontece"? A física diz um complicado tecido de eventos. O candomblé fala de uma força que unifica o mundo. A física quântica revela uma unidade básica no universo. É de arrepiar a semelhança. Isso nos leva para uma ideia da física que é bem radical, conhecida como hipótese bootstrap. A ideia aqui é que talvez o universo não tenha tijolos fundamentais nem leis supremas. Em vez disso, a realidade toda emerge da consistência das relações entre as partes. É como uma teia que se sustenta sozinha sem precisar de um prego na parede. E aqui a conexão fica ainda mais profundo. Tanto na visão do Bootstrap quanto na cosmologia do candomblé, não existe um criador, um ser supremo que está fora do universo e que dá a força para ele. A força, o axé,
nasce da própria interação, do próprio diálogo entre as partes. Ela não é recebida, ela é cultivada, ela é mantida em conjunto. Certo. E daí? O que a gente faz com essa informação? Se a ciência mais avançada e uma sabedoria ancestral parecem estar descrevendo a realidade de uma forma tão parecida, quais são as implicações disso para a gente, para o nosso dia a dia? A implicação é gigantesca. Essas duas visões de mundo nos empurram para longe daquela ideia de que os seres humanos são o centro de tudo, os donos da natureza. Pelo contrário, elas nos convidam a nos enxergarmos como parte de uma grande teia viva. A relação que elas propõem não é de domínio e controle, mas sim de diálogo, de interação, de participação. E para fechar, a gente termina não com uma resposta definitiva, mas com uma provocação. Se a ciência e a espiritualidade, seguindo caminhos tão diferentes, acabam chegando em um ponto de encontro tão fundamental, que novas portas, que novas possibilidades a gente pode abrir se começarmos a construir mais pontes entre elas? Fica aí a reflexão.